O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ela queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus pesados irmãos, aqui nesta igreja Perpétuo Socorro, Praia da Costa, Vila Velha, você que nos acompanha pelas redes sociais, Brasil e mundo afora, é muito engraçada a tecnologia, né? Gente hoje, agora, nesse exato momento, na França, na Itália, em vários lugares que a gente recebe retorno, que nos acompanham realmente ao vivo. Que Deus os abençoe e escute suas orações. Quarto domingo do tempo da Páscoa, todos os anos, a igreja nos convida a refletir sobre o bom pastor. E assim, cada ano nós somos chamados a meditar, a refletir, pelo menos uma vez por ano que seja, como está a nossa relação de ovelha com o nosso pastor. O que é a ovelha? O que é o pastor? Qual é o poder de um sobre o outro? E realmente como devemos nos portarmos diante disso? Nós somos urbanos, vivemos na cidade, a Bíblia, a linguagem da Bíblia é muito rural. Todas as parábolas são muito rurais, porque é a realidade do seu tempo. Mas independente disso, o cuidado da terra sempre vai existir, mesmo com toda a tecnologia. Entender a terra, entender as coisas também da terra, é entender um pouco das coisas do céu. Mesmo que eu nunca cuidei de ovelha, não sei como cuida de ovelha, faço a mínima ideia como seja, mas uma das metáforas que Jesus utiliza é esta, em chamar Deus de pastor e nós de ovelhas. Temos muitas na Bíblia que falam sobre Deus como administrador, como rei, como videira, e assim, o agricultor, e acho que a mais bela comparação que é Deus chamado de pai, né? Pai. Mas o que é o pastor? Vamos tentar assim, vamos olhar para a nossa realidade. Quem tem animal em casa, levanta a mão. Além do marido, da esposa, dos filhos. Eu não sei, confesso a vocês, eu não sei como vocês conseguem viver com animais de estimação em apartamento, né? Respeito vocês, admiro na casa de vocês, tá? É difícil curar de um animal. Esses dias, tem um tempo atrás, estava até na missa agora de manhã às 11 horas,
eu fui visitar, fui almoçar uma casa de paroquiano, tinha lá os animais, né? E tinha um galo, um apartamento, tinha um galo. Gente, parece galo, galo ganhou. Tudo bem, o Flamengo também ganhou, tá bom, vai, tinha urubu também, vai lá. Mas tinha um galo lá na casa, no apartamento. Gente, quando eu entrei na cozinha, apartamento, gente, mas que pode no apartamento criar um galo? Gente, eu já teria ensopado há muito tempo o galo. Já. Mas o galo morreu, na verdade, não me chamaram para poder comer o galo, né? Mas ok. Então os animais domésticos, os animais, seja doméstico ou não, quem cuida de animais, quem gosta de cuidar, eu não tenho tato para cuidar muito nem de bicho, nem de gente, né? Então, cuidar de animal, quando você vai criando um animal, ele conhece a sua voz. Você chama o cachorro, então, por exemplo, o cachorro ele se manifesta, o corpo inteiro do cachorro ele se manifesta com a voz quando ele ouve. Meu pai, fui criado com medo de animal. Meu pai gosta muito de bicho. E lá em casa tinha uma cadelinha e meu pai é muito carinhoso com o animal. E toda vez que ele chegava, a cadelinha se batia todinha, se jogava no chão, se virava, ficava de quatro assim, virado para o alto, e de tanta alegria ela fazia xixi. Toda vez ela fazia xixi de alegria, só de ouvir a voz do meu pai, né? A gente mais ciúme do cachorro do que... Interessante esses dias, né? Graças a Deus acabou hoje. Tivemos a crismandos, 200 crismandos e 200 primeira Eucaristia hoje, 2 final de semana, né? 400 pessoas que tiveram ter confissão nesses dias todos. E aí eu perguntava para as crianças primeira Eucaristia: e aí, você mora com quem? Não estou revelando confissão, pode ficar tranquilo. Você mora com quem? Ah, meu pai, minha mãe, meu irmão e o cachorro. É engraçado como é que eles nivelam. O bicho virou gente mesmo, né? Eu moro com o pai, com a mãe, com o irmão, e dá o nome ainda do bichinho de estimação. É incrível. Mas vamos voltar lá. O animal, ele conhece o dono, a voz do dono. O dono chega, ele se alegra. Se o estranho que chega, talvez o animal ele se estranha, às vezes pode até morder. O galo vinha atrás de mim e picava no apartamento. E eu querendo fugir do galo. É engraçado. Então, quem chega um estranho, o animal ele se espanta ou vai querer atacar. Mas a voz do dono, não, ele reconhece e de imediato se alegra. Assim também a ovelha. A ovelha, principalmente no mundo oriental, ela é criada dessa maneira, com um nome. E a voz do seu dono, ela reconhece. Ele chama, e a ovelha pode ter 100 ovelhas, cada um com o seu nome. Eles também reconhecem. E esta analogia, essa metáfora que Jesus aplica a nós, dizendo que Ele é a porta. Se não passarmos pela porta que é Ele, e não nos deixarmos ser conduzidos por Ele, realmente nós nos perderemos. Jesus é o pastor e nós somos a ovelha. E aí a pergunta: nós nos alegramos quando ouvimos a voz do pastor? Será que nós ouvimos a voz do pastor? Qual é o pastor que nos pastoreia? Qual é a voz, às vezes, que fala mais alto dentro de nós? Qual é a voz que chama, que a gente vai todo com o rabinho espechado e deixamos tudo para poder estar? Qual é a voz essa que fala mais alto em nossas consciências e nossas vidas, que nós nos abrimos totalmente para ela? Que voz é esta? Esse é o seu pastor. E é engraçado que muitas pessoas não percebem que muitas vozes quando a gente vai crescendo, a gente vai tomando consciência das vozes, sejam vozes interiores, né? Nosso mundo fantástico de Bob que cada um tem aqui, né? O nosso vai criando muitas coisas, sejam por outras vozes que vão aparecendo. Entramos no mundo acadêmico e vamos ouvindo vozes, filósofos, sociólogos, cientistas, psicólogos, correntes para cá e para lá. São tantas as vozes, muitas belas, bonitas, que nos fazem ser melhores, mas por outro lado, muitas delas vão se tornando os nossos pastores, aqueles que determinam o nosso modo de ser.
o nosso modo de agir, e nós vamos perdendo a nossa autonomia e virando escravos desses. Toda voz, todo pastor que não seja Deus, nós nos tornamos escravos. Qualquer outra voz que queiramos seguir, que não seja a voz do pastor, seremos escravizados. Podemos correr um grande risco de nos tornarmos escravos dessas vozes. Por isso precisamos do discernimento profundo para saber a quem devemos seguir. Eu tenho 12 anos de padre, 9 mais de seminário. Nesses 21 anos aí de vida religiosa, eu tenho buscado na minha limitação seguir a voz deste homem, que nunca vi na minha vida. Entretanto, suas palavras são verdade e vida. Suas palavras que aprendo e leio e medito e tento colocar em prática um pouco delas, percebo que são palavras verdadeiras. O que significa? Quais são os benefícios de nós sermos guiados pela voz do pastor de Deus? Eu vou me limitar hoje ao salmo que nós conhecemos, né? O Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me falta. Este salmo é belíssimo. Olha qual é a nossa relação, o que o nosso Deus pastor faz conosco. Primeiro, Ele é pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Digo para vocês, gente, desses 20 anos de vida religiosa, fora a minha vida de leigo, de igreja, de família, nunca me faltou nada. Nada. Seguir a voz deste homem, tentar colocar a voz deste homem em prática, não me falta nada. Nada. Pelo contrário, eu tenho muito mais do que eu ousei um dia pedir a Deus. Muito mais. Muitos ouvem as vozes do mundo, do ter, do comprar, das coisas do mundo, e às vezes tem tudo, mas às vezes não tem nada. E quando eu falo que não me falta nada, eu não falo simplesmente do alimento matéria que Ele me oferece, me dá, mas muito mais interiormente. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Prados e campinas, lugar de pastagem, nunca me faltou este alimento, tanto material como espiritual, nunca, com a graça de nosso Deus. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Quantas vezes cheguei na igreja cansado, sem vontade, com muitos problemas, mas numa Eucaristia fui revigorado. Só hoje é a 5ª missa que celebro, com a graça de Deus, 2 crismas, primeira Eucaristia, assim por diante. Estou muito cansado esses dias, mas digo para vocês, o meu físico está cansado, mas sabe que é uma sensação interior de dever cumprido, de paz interior, que não se compra em lugar nenhum. Às vezes as pessoas chegam, têm seus trabalhos durante o dia, trabalham muito, acredito que vocês trabalham muito, com certeza, e chegam no final de semana e querem descansar, lógico, estão ótimos, devem descansar. Aí chegam no domingo, igreja, não, estou cansado, durmo até mais tarde, e aí à tarde tem Flamengo, oba, aí anima, né? Olha a voz aparecendo, olha a voz gritando, alegria, vou juntar com os amigos, vai ter uma cervejinha, olha como é que vai alegrando. Não é pecado, não é errado isto, mas por outro lado nós vamos deteriorando, né? Colocando uma outra voz maior, e vamos achando que a igreja é mais um compromisso, a missa é mais um compromisso, tudo é mais chato, tudo isso, e eu não me alegro com essa voz. Eu posso, meus irmãos, depois dormir 8 horas, 10 horas direto, o seu físico poderá até se restaurar, mas as suas forças não. A força não é somente física. Ser humano, aprenda uma coisa, nós não somos só matéria. Eu falo muito sobre isto. O ser humano é um tripé. Ele é corpo, alma, espírito.
quando o ser humano descobrir esse segredo da vida e que ele deve desenvolver o seu corpo, sua alma e seu espírito, ele é realizado. Quando o ser humano fica somente na parte física, ele nunca vai ter a sua força revigorada, porque lhe falta duas coisas, duas dimensões: a alma e o espírito. Qual é a diferença de alma para espírito? Alma é aquilo que me anima, ânimo, aquilo que me dá ânimo. No corpo é aquilo que me realmente dá vida. O meu corpo que está falando aqui é por causa da minha alma, né? Nós somos uma tríade, não tem como separar corpo, alma e espírito, assim como não tem como separar a trindade. Somos nós. O que te anima? Como está a sua alma? O que tem te animado? Animado, talvez ali o seu trabalho, sua família, um namoro, um projeto e assim por diante. E espírito é a possibilidade da transcendência, é a nossa comunicação com a divindade. Assim o ser humano lida com o corpo, matéria, a sua alma, aquilo que lhe anima, e com o seu espírito. Se trabalhar essas três dimensões, pronto, está realizado. Falei isso porque eu posso dormir uma noite inteira, o meu físico estará restaurado, mas faltam duas dimensões da minha vida para descansar. E o repouso está em Deus. Ele me dá o repouso, é Ele que me revigora. É Ele que me revigora as forças. Eu acredito profundamente nisso. Se não fosse Ele, se não fosse a Eucaristia, não seria nada. É Ele que me dá condições. Por isso chega o domingo, eu tenho um desejo, eu vou alegre. Se bem que eu comungo todos os dias com a graça de Deus, mas eu vou alegre, porque eu vou receber o alimento da minha alma, o alimento, e eu vou descansar, e vou renovar, vir à comunidade, e aqui rezarmos juntos, ouvir palavra e receber o corpo de Cristo, nos dá um renovo, uma força. Ele me guia pelo caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Às vezes nós queremos um outro caminho, um atalho. Cuidado, lembra do Chapeuzinho Vermelho? Lembra do atalho do Chapeuzinho Vermelho? Cuidado, pode encontrar o lobo mau. Nem sempre o atalho é o melhor. Não se afaste do caminho. O Senhor nos guia pelo seu caminho, um caminho mais seguro, que às vezes não quer dizer que não tenha problema, é um caminho mais seguro. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, Ele me dão a segurança. Olha que bonito, Ele não nos tira do vale tenebroso. Deus não nos tira do vale, mas Ele caminha conosco. Ele está conosco com bastão, conduzindo. Isso é ser pastoreado pelo Senhor. Prepara à minha frente uma mesa, unge minha cabeça, felicidade e todo bem hão de seguir-me. Gente, eu digo com a graça de Deus, não sei você, mas eu sou tão feliz. Sou tão feliz. Eu não sei se você conseguiu atingir essa felicidade. Tem gente que se bate aí, se mata de trabalhar, angustiado, depressivo, infeliz. E nada me tira isto. Diz São Paulo: o que poderá me separar do amor de Deus? Morte, tribulação, anjo, potestade, fome, nudez? Nada vai tirar a felicidade, nada vai tirar o amor de Deus. A felicidade, todo bem, onde me seguir-me por toda a minha vida, na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Este é aquele que se deixa conduzir pela voz de Deus. Mas infelizmente hoje chegamos a momentos na nossa sociedade em que a voz de Deus está misturada com outras tantas e nivelada. Cada um se torna hoje doutor e intérprete da palavra, da vontade de Deus. Eu, como padre, nós fazemos parte de uma instituição milenar, uma instituição que priva a autoridade e a obediência. Num tempo em que a autoridade está cada vez mais colocada em xeque,
Hoje ainda, bispo falou, baixa a cabeça, filho. Bispo falou, baixou a cabeça. Tem um padre da igreja do século II, Santo Inácio de Antioquia. Ele diz o seguinte: aonde está o bispo, aí está a igreja católica. E diz: nada façam sem o bispo. A obediência profunda. No momento em que vivemos uma crise de obediência, onde cada um faz o que quer. Lembra do tempo da senhora, quando o bispo falava, calou. Quando o padre falava na igreja, né? Povo do interior, então, padre falava lá, paróquia na igreja, pronto. Mandava mais do que prefeito e tudo, né? Hoje a gente fala, ó, bispo fala, padre fala, ó, virou tanto, diante dos pecados de tantos aí, nós perdemos a credibilidade. O povo foi construindo as suas religiões nas suas cabeças, os seus credos. Nós falamos aqui, a palavra fala aqui, mas cada um concebe a sua identidade, o seu credo, a sua fé, o que querem. É como se criasse uma barreira auditiva e eu ouvisse somente aquilo que eu quero, pego o que eu quero e faço o que eu quero. Estamos vivendo isso hoje, porque são tantas as vozes que estão aí misturadas, e estamos nós nivelando estas vozes que estão nos pastoreando, e muitas vezes dentro de nós, e nós outorgamos, dizemos: você manda, você está certo, e isso tudo aqui dentro, ó, tudo aqui dentro, está aqui, e nós vamos dizendo quem fala, quem não fala, e esquecemos de reconhecer as autoridades instituídas, conduzidas por Deus, edificadas na sua fraqueza. Nós padres somos fracos, eu sou muito fraco, peco demais, mas não é por isso que eu não vou perder a minha autoridade de falar em nome de Deus. E acredito que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Quando eu falo, eu não falo para vocês somente, falo para mim, e aqui procuro ouvir muitas vezes que Deus fala através. E eu tenho que aprender o temor a Deus. Eu termino dizendo sobre isso. Quando uma sociedade, quando um ser humano, uma família perde o temor a Deus, ela perdeu o pastor. São ovelhas que começaram a crescer de forma independente. Quem tem sido o seu pastor? Temor não é medo, mas é profundo respeito e veneração. Eu tenho muito temor a Deus. Quando eu peco, minha consciência pesa tanto, porque por temor a Deus. Eu não tenho medo de Deus, eu respeito profundamente sua palavra. Mesmo que o homem tenha mudado, evoluído e assim por diante, ela continua sendo fiel. Eu tento, na medida do possível, pautar a minha vida por esta palavra. Se Ele me diz que eu tenho que obedecer, rasgo aqui dentro. Se Ele me diz que eu tenho que perdoar, rasgo aqui dentro. Se Ele me diz que eu devo amar, carregar a minha cruz, mais uma vez eu rasgo aqui dentro. Ou Ele é meu pastor, ou eu sou pastor de mim mesmo. A quem você está seguindo? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.